Hoje é dia 17 de maio, nós estamos no dia 137 de leitura bíblica. Nós vamos ler hoje as porções do livro de 1 Samuel, capítulo 20, até o capítulo 21, versículo 15. Vamos ler João, capítulo 9, do 1 ao 41. Vamos ler Salmos 113 até o 114, versículo 8. E vamos ler Provérbios 15, do versículo 15 ao 17. Vamos continuar a história de Saul e Davi, né? Onde Saul quer matar Davi. Beleza? Vamos a isso então. 1 Samuel 20, versículo 1. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá e foi até o lugar onde Jonatas estava e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual a minha culpa? E qual é o meu pecado diante do seu pai, que procura tirar minha vida? Jonatas respondeu: nada disso. Você não será morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que então meu pai esconderia de mim? Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: seu pai sabe muito bem que eu encontrei favor diante de você. Assim, ele resolveu que você nada deve ficar sabendo disso, para não se entristecer. Mas tão certo como vive o Senhor e como vive você, Jonatas, há apenas um passo entre mim e a morte. Jonatas disse: farei tudo o que você quiser que eu faça. Davi disse a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, em que sem falta deveria assentar-me com o rei para comer. Mas deixe que eu vá embora, para me esconder no campo, até a tarde do terceiro dia. Se o seu pai notar a minha ausência, diga o seguinte: Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porque lá será oferecido sacrifício anual para toda a família. Se ele disser, está bem, então esse seu servo terá paz. Porém, se ficar com muita raiva, saiba que ele já decidiu me fazer mal. Use, pois, de misericórdia para com este seu servo, porque você me fez sentar em aliança no Senhor com você. Entrar em aliança no Senhor com você. Mas, se sou culpado, mate-me você mesmo, porque você me levaria ao seu pai? Então Jonatas disse: nada disso. Se de algum modo soubesse que meu pai está determinado a trazer esse mal sobre você, acha que eu não avisaria você? Então Davi perguntou: quem irá me avisar se por acaso seu pai lhe responder asperamente? Jonatas respondeu: venha, vamos ao campo. E eles foram. Jonatas disse a Davi: o Senhor, o Deus de Israel, seja testemunha. Amanhã, ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser. Se eu não avisar disso e não o deixar ir embora, para que você siga em paz. E que o Senhor esteja com você, como tem estado com meu pai. E se eu então ainda viver, use para comigo a bondade do Senhor, para que eu não morra. Nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo: que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Jonatas fez com que Davi jurasse de novo, pelo amor que ele tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor de sua alma. Jonatas disse a Davi: amanhã é festa da lua nova. Eles vão perguntar por você, porque o seu lugar estará vazio. No terceiro dia, vá depressa ao lugar onde você se escondeu no dia combinado e fique junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira ao alvo. Eis que mandarei o moço lhe dizer: vá, procure as flechas. Se eu disser ao moço: olha, as flechas estão para cá de você, traga-as. Então venha, Davi, porque tão certo como vive o Senhor, você terá paz. E nada há que temer. Porém, se eu disser ao moço: olha as flechas,
estão mais para lá de você. Vá embora, porque o Senhor manda que você vá. Quanto àquilo de que eu e você falamos, eis que o Senhor é a nossa testemunha para sempre. Então Davi se escondeu no campo. E sendo a festa da lua nova, o rei se pôs à mesa para comer. O rei sentou-se na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonatas ficou na frente dele, e Abner sentou-se ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia, Saul não disse nada, pois pensava, deve ter acontecido alguma coisa com ele. Ele está cerimonialmente impuro, certamente está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continua desocupado. Então Saul perguntou a Jonatas, seu filho, por que o filho de Jessé não veio comer, nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu, Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir para Belém. Ele me disse, peço que me deixe ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Portanto, se encontrar favor aos seus olhos, peço que me deixe partir para que eu veja os meus irmãos. Por isso, não veio à mesa do rei. Então Saul ficou irado com Jonatas e lhe disse, seu filho de mulher vadia e rebelde, você acha que eu não sei que você elegeu o filho de Jessé para a vergonha sua e para a vergonha da sua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você estará seguro, nem seguro estará o seu reino. Por isso, mande buscá-lo agora, porque deve morrer. Então Jonatas perguntou a Saul seu pai, por que ele deve morrer? O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. Com isso, Jonatas entendeu que de fato seu pai havia decidido matar Davi. Por isso, Jonatas, com muita raiva, se levantou da mesa e nesse segundo dia de festa da lua nova não comeu pão, pois ficou muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia insultado. Na manhã seguinte, Jonatas saiu ao campo no tempo combinado com Davi e levou consigo um rapazinho. Então disse ao seu rapaz, a seu rapaz, corra e busque as flechas para eu atirar. O rapaz correu e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Quando o rapaz chegou no lugar da flecha que Jonatas havia atirado, Jonatas gritou atrás dele, a flecha não está mais para lá de você? Jonatas gritou mais uma vez, vamos depressa, não fique aí parado. O rapaz de Jonatas apanhou a flecha e voltou ao seu senhor. O rapaz não estendeu coisa alguma, pois só Jonatas e Davi sabiam desse combinado. Então Jonatas deu suas armas ao rapaz que o acompanhava e lhe disse, vá, leve-as para a cidade. Quando o rapaz foi embora, Davi se levantou do lado do monte de pedras e se prostrou o rosto em terra 3 vezes, e beijaram um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Então Jonatas disse a Davi, vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, e entre a minha descendência e a sua descendência. Então Davi se levantou e foi embora, e Jonatas voltou para a cidade. Então Davi foi até Nob, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou, por que você está sozinho e ninguém veio com você? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque, o rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber por que ele me enviou e qual a tarefa de que me incumbiu. Quanto aos meus soldados, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora o que você tem à mão? Dê-me 5 pães ou o que puder encontrar. O sacerdote respondeu a Davi dizendo, não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os seus soldados se abstiverem das mulheres. Davi respondeu ao sacerdote, sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos soldados não estão imundos. Se isso acontece em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Então o sacerdote deu a Davi o pão sagrado,
porque não havia ali outro, a não ser pães da proposição que tinham sido tirados de diante do Senhor quando foram trocados no devido dia por pão quente. Acontece que estava ali, naquele dia, um dos servos de Saul, detido diante do Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Emelec: você tem aqui à mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elá, está aqui, enrolada num pano atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outra aqui a não ser essa. Davi disse: não há outra semelhante, dê-me essa espada. Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aquis, o rei de Gate. Por isso, mudou seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos: vocês estão vendo que este homem está louco? Por que trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre na minha casa? João, capítulo 9, versículo 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifeste as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: onde está ele? E ele respondeu: não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado o dia que Jesus fez lama e lhes abriu os olhos. Então o fariseu lhe perguntou outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como esses? E houve divisão entre eles. De novo perguntarem ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que ele lhe abriu os olhos? E ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele. Eles perguntaram: este é o filho de vocês, que dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhes abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois esses já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram:
Ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. E ele respondeu: Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: O que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu: Já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então insultaram e lhe disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntaram: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhes disse: Você já tem visto. É aquele que está falando com você. Então ele afirmou: Eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Por acaso também somos cegos? Jesus respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Salmo 113, versículo 1. Aleluia! Louvem o Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou um santuário do Senhor, e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão recuou, os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. O que lhes aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim? E você, Jordão, por que recuou? Montes, por que estão saltando como carneiros? E vocês, colinas, como cordeiros do rebanho? Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol, de água e o rochedo em manancial. Provérbios 15, do 15 ao 17. Para quem está aflito, todos os dias são maus, mas a vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é o prato de legumes onde há amor, do que um boi inteiro acompanhado de ódio. É isso, galera. Dia 137 de leitura bíblica concluído. Amanhã tem mais. Daqui a pouco eu vou estar subindo o vídeo para o YouTube. Valeu? Um grande abraço a todos. Deus abençoe.